Se alguém disser que vai extrair bile negra de você, corre! Oi, meu nome é Denise, bem-vindo ao canal. Hoje eu vou te revelar o lado astrólogo de Hipócrates, o pai grego da medicina, que talvez você nunca tenha ouvido falar. E fica comigo até o final, que eu vou te contar como a forma que ele cuidava dos pacientes dele lá antes de Cristo talvez devesse ser a forma como você cuida da sua própria saúde. Hipócrates foi um médico grego que viveu aproximadamente entre 460 a.C. a 370 a.C. E ele é considerado o pai da medicina ocidental. Ele nasceu na ilha grega de Kos e estudou medicina com seu pai, que também era médico. As práticas médicas de Hipócrates eram baseadas em um conjunto de princípios que visavam tratar os pacientes de forma holística, considerando não apenas os sintomas de suas doenças, mas também sua história, hábitos de vida e ambiente. Ele acreditava que a observação direta dos pacientes era a melhor maneira de entender suas doenças e determinar o tratamento adequado. Isso parece moderno, né? Mas não é não, é bem antigo. E é aí que a astrologia entra nessa história. Existem fontes de que Hipócrates tenha dito que um médico sem conhecimento de astrologia não é um médico completo. É de conhecimento universal que a astrologia era amplamente praticada na Grécia Antiga. E muitos médicos da época acreditavam que os corpos celestes, os planetas, a Lua, o Sol, influenciavam a saúde das pessoas. Outro fator importante é a metodologia desenvolvida por ele para diagnosticar e tratar os pacientes. Presta muita atenção aqui nessa parte e me conta se você vai chegar na mesma conclusão que eu. Hipócrates acreditava que a doença era causada por um desequilíbrio nos 4 humores do corpo: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Essa teoria é descrita em vários textos hipocráticos, incluindo o Tratado das Epidemias e Aforismos, que são considerados obras autênticas do próprio Hipócrates. No Tratado das Epidemias, Hipócrates escreve que a doença é um desequilíbrio dos humores do corpo e que o papel do médico é restaurar o equilíbrio dos humores, seja por meio da dieta, do exercício ou da medicação. Em Aforismos, ele afirma que a natureza cura a doença, o médico apenas ajuda na recuperação e que a doença é causada por um excesso ou uma deficiência dos humores do corpo. Calma, que essa teoria de humores parece coisa de maluco, mas eu vou explicar direitinho. Essa teoria dos humores foi amplamente aceita na medicina ocidental por muitos séculos e influenciou o pensamento médico até o século XIX. Embora seja uma teoria obsoleta na medicina moderna, ela representa um importante marco na história da medicina e do pensamento científico como um todo, e continua a ser estudada e discutida por historiadores da medicina e das ciências até os dias de hoje. Hipócrates classificava os humores do corpo em 4 tipos: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. O humor sanguíneo é considerado o mais importante dos 4 humores. Ele era associado à cor vermelha do sangue e considerado responsável por nutrir o corpo e fornecer energia. O excesso de sangue no corpo poderia levar a uma variedade de sintomas, como febre, inflamação e vermelhidão, enquanto a deficiência de sangue poderia causar fadiga, palidez e fraqueza. O humor fleumático é o associado ao muco e às secreções do corpo, como a saliva e o muco nasal. Ele era considerado responsável por lubrificar e proteger o corpo. O excesso de fleuma poderia levar a sintomas como congestão nasal, tosse e dificuldade para respirar, enquanto a deficiência de fleuma poderia causar ressecamento e irritação das membranas mucosas. O humor biliar amarelo é associado à bile produzida pelo fígado. Ele era considerado responsável por regular o metabolismo e a digestão de alimentos gordurosos. O excesso de bile amarela poderia levar a sintomas como febre, inflamação e irritação, enquanto a deficiência de bile amarela poderia causar indigestão e constipação. O humor biliar negro, isso é o mais interessante, é associado à bile produzida pelo baço. Ele é considerado responsável por controlar as emoções e o humor.
O excesso de bile negra poderia levar a sintomas como tristeza, melancolia e depressão, enquanto a deficiência de bile negra poderia causar apatia e falta de motivação. Segundo Hipócrates, quando os humores estavam equilibrados e em proporções adequadas, o corpo estava saudável. Mas quando um ou mais humores se acumulavam em excesso ou faltavam, isso poderia levar a uma variedade de doenças e sintomas. Você conseguiu entender direitinho? Comenta aqui se ficou alguma dúvida, porque é fundamental que você entenda essa relação para entender onde isso entra na sua vida. Digita aí, sangue eu sei o que é, mas que diabo é fleuma, bile negra e amarela? Que nojo! A fleuma era associada ao cérebro e ao sistema respiratório. É basicamente as melecas do nariz, saliva, suor e outros fluidos parecidos. A bile amarela era associada ao fígado e ao sistema digestivo. É uma secreção produzida pelo fígado que é armazenada na vesícula biliar e liberada no intestino delgado para ajudar na digestão de gorduras. É uma substância líquida amarelada e tem uma consistência mais fluida mesmo, assim, fluida. Já a bile negra era associada ao baço e ao sistema linfático, e acreditava-se que seu excesso no corpo causava tristeza, melancolia e desespero. Acreditava-se que era uma substância densa, escura, produzida pelo baço ou pelo fígado. Uma meleca preta. É importante enfatizar que atualmente a medicina moderna não reconhece a bile negra como uma substância real e não há nenhum teste ou tratamento médico para equilibrar a bile negra no corpo. Os sintomas de tristeza, melancolia e depressão podem estar relacionados a outras causas, como desequilíbrios químicos no cérebro, estresse, ansiedade e outros fatores psicológicos. Então, se alguém disser que vai extrair bile negra de você, corre! Voltando aqui para a nossa relação de Hipócrates com a astrologia, o papel do médico era diagnosticar qual humor estava em excesso ou deficiência e prescrever o tratamento para restaurar o equilíbrio dos humores no corpo. Esses tratamentos incluíam mudanças na dieta, exercícios, banhos e medicamentos naturais como ervas e plantas. Hipócrates acreditava que cada pessoa tinha uma combinação única desses 4 humores, conhecida como temperamento. Tá sentindo onde fica a astrologia nessa história? Vai melhorar. Essa combinação de humores determinava a personalidade e a saúde da pessoa. Por exemplo, uma pessoa com excesso de bile negra poderia ser propensa à tristeza e à melancolia, enquanto uma pessoa com excesso de sangue poderia ser mais enérgica e animada, às vezes até violenta. E era nesse ponto aqui que eu queria chegar com você. Cada humor era determinado por um tipo de temperamento. Na astrologia clássica, os 4 humores do corpo, sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, são associados aos 4 elementos da natureza, ar, água, fogo e terra, e aos 4 temperamentos básicos da personalidade humana, sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Se você não entende nada de astrologia tropical e de signos, eu vou te dar um resuminho rápido para você não ficar perdido. Os 12 signos do zodíaco são divididos em 4 elementos, cada um correspondendo a 4 temperamentos da personalidade. Os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, possuem um temperamento sanguíneo, que é caracterizado pela energia, entusiasmo e otimismo. Os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes, possuem um temperamento fleumático, que é caracterizado pela calma, paciência e empatia. Os signos de terra, Touro, Virgem e Capricórnio, possuem um temperamento melancólico, que é caracterizado pela introspecção, sensibilidade e tendência à tristeza. E os signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, possuem um temperamento colérico, que é caracterizado pela intensidade, paixão e impulso. Trazendo os temperamentos dos signos para a medicina de Hipócrates, o elemento ar está associado ao humor sangue, o elemento água está associado ao humor fleuma, o elemento terra está associado ao humor bile negra e o elemento fogo está associado ao humor bile amarela. Acho que ficou claro que Hipócrates tinha sim um conhecimento da astrologia, né? Na astrologia médica, o conhecimento dos 4 humores do corpo era utilizado para ajudar no diagnóstico e no tratamento da doença. Tanto é que, além de se considerar os signos
cada planeta do sistema solar também era associado a um dos 4 humores. E o desequilíbrio desses humores era visto como resultado da influência planetária. Por exemplo, a Lua era associada ao humor fleumático e a um temperamento frio e úmido. E o excesso de fleuma era vista como resultado da influência lunar. O Sol, por outro lado, era associado ao humor sanguíneo e a um temperamento quente e seco. E o excesso de sangue era visto como resultado da influência solar. Assim, o conhecimento dos 4 humores do corpo era integrado à prática astrológica para oferecer uma visão mais completa do corpo e da personalidade humana. Há pouquíssima informação disponível sobre os astrólogos que foram contemporâneos de Hipócrates. No entanto, é possível que alguns astrólogos tenham vivido na mesma época que Hipócrates e possam ter tido alguma influência no seu trabalho. Um astrólogo da época de Hipócrates que é conhecido é Meton de Atenas, que viveu cerca de um século antes de Hipócrates. Meton é mais conhecido por seu trabalho na astronomia, incluindo a criação do ciclo de Meton para prever os movimentos da Lua. É importante lembrar que a prática da astrologia era muito comum na Grécia Antiga e em outras culturas da época. E muitos médicos e filósofos, incluindo Hipócrates, podem ter tido alguma familiaridade com a astrologia e suas técnicas, sim. Hipócrates não descobriu os 4 humores do corpo, mas ele desenvolveu uma teoria que explicava a saúde e a doença em termos dos 4 humores. A teoria dos 4 humores foi baseada em observações clínicas e empíricas, assim como ideias filosóficas e médicas que já existiam na Grécia Antiga. Hipócrates e seus contemporâneos acreditavam que a saúde era o resultado de um equilíbrio adequado dos 4 humores. E a medicina e a ciência caminhavam junto com a espiritualidade e a filosofia naquela época. Nós podemos ver isso claramente no juramento hipocrático da medicina, que ele é usado até hoje, em que diz: eu juro por Apolo, o médico, por Esculápio, Ígia e Panaceia, e tomo por testemunha todos os deuses e deusas de que cumprirei, segundo o meu poder e minha razão, a promessa que se segue. Blá, 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 fazia toda a promessa médica, por fim. E no final dizia: que assim me ajude Apolo, o médico, e meus deuses e deusas, cumprindo-me essa promessa solene e esse juramento sagrado. Embora algumas práticas de Hipócrates possam ser consideradas ultrapassadas, é claro, sua abordagem holística continua a ser relevante nos dias de hoje, e mais do que nunca, né? Onde há um interesse crescente em tratamentos alternativos e complementares à medicina convencional. Hipócrates é mais conhecido por suas contribuições para a medicina e para a ética médica. Ele foi o primeiro a propor que a doença não era causada por forças divinas ou sobrenaturais, mas sim por causas naturais que poderiam ser observadas e estudadas. Ele desenvolveu o conceito de que o corpo humano tinha uma capacidade inata de se curar e que o papel do médico era ajudar o corpo a se curar, em vez de apenas tratar os sintomas da doença. Hipócrates também foi um dos primeiros médicos a reconhecer a importância do ambiente e dos hábitos de vida na saúde das pessoas. E enfatizou a importância da higiene e da dieta na prevenção da doença. Embora muitos dos escritos originais de Hipócrates tenham sido perdidos ao longo do tempo, seu legado continua a ser uma influência significativa na medicina e na ética médica até os dias de hoje. Inclusive aquele juramento que eu li lá atrás, de Hipócrates, que ainda é utilizado pelos médicos de todo o mundo, é um dos documentos mais famosos da história da medicina e reflete os princípios éticos e morais que Hipócrates defendia em sua prática médica. É importante lembrar que a astrologia não é uma ciência médica e não substitui a orientação médica profissional. Qualquer prática médica deve ser sempre supervisionada por um médico qualificado e experiente. Mas o que mais me chamou a atenção nessa história toda é que os tratamentos de Hipócrates sempre envolviam comer melhor, fazer exercícios físicos, dormir bem, beber mais água e não se preocupar em excesso. Coisinhas baratinhas e que a gente pode aplicar sem a prescrição de nenhum médico e só usando o bom senso. E aí, ficou alguma dúvida? Alguma coisa que eu falei foi novidade para você? Ou você já sabia de tudo isso? Se você teve um insight,
Refletiu sobre a sua saúde, sobre o seu temperamento? Me conta aqui nos comentários e compartilha esse vídeo com alguém que gosta desse assunto. Valeu por ficar até o final. Te encontro na próxima. Tchau, tchau.